Isto não é justiça, é o tribunal da nova ordem mundial. Aqui, pensamentos são crimes e palavras custam vidas. Memorando para os despertos. Desclassificação do cartão. INWO. 7B. Politicamente correto IN. Declaração de abertura. Um documento estratégico. Vazado este relatório não é uma análise de um jogo. É uma avaliação de inteligência de um documento estratégico vazado para o domínio público. O jogo de cartas Illuminati, New World Order, INWO, lançado entre 1994 e 1995, foi ou um vazamento deliberado por um denunciante dentro da cabala globalista, ou um momento de profecia, pura e não adulterada. O cartão em questão, Political Correctness, politicamente correto, é a pedra de Roseta para entender o principal vetor de guerra psicológica, PSYOP, que está sendo implantado contra a humanidade para alcançar os objetivos finais da nova ordem mundial. A análise a seguir demonstrará que este cartão previu e delineou com precisão a militarização da linguagem e das normas sociais para alcançar 3 objetivos estratégicos interligados: a criminalização da dissidência através da fala compelida e do policiamento do pensamento, a destruição da soberania humana através do controle do suprimento de alimentos, o estabelecimento de um sistema social de 2 camadas, onde os executores ideológicos são fortalecidos e os tradicionalistas são designados como criminosos. O que se segue é a desclassificação completa deste plano de batalha. Segundo, o tiro de aviso, Steve Jackson, o serviço secreto e o jogo que tentaram parar para compreender a verdadeira natureza profética do jogo INWO. É imperativo examinar o evento que precedeu seu lançamento. A tentativa desesperada do aparato de segurança do Estado para suprimi-lo. Em 1º de março de 1990, os escritórios da Steve Jackson Games, SJG, em Austin, Texas, foram invadidos por agentes armados do Serviço Secreto do ZEUA. O pretexto oficial e a mentira transparente. O pretexto oficial para a invasão era uma investigação sobre pirataria de dados. O governo alegou que um funcionário da SJG, Lloyd Blankenship, havia postado um documento proprietário da Bell South relacionado ao Sistema 911 em um Bulletin Board System, BBS, que ele moderava. Eles chegaram ao ponto de rotular o manuscrito do jogo de RPG Joypass Cyberpunk, também escrito por Blankenship, como um manual para crimes de computador. Esta narrativa oficial é uma fabricação transparente que desmorona sob o menor escrutínio. O serviço secreto é uma agência de elite encarregada de proteger a vida do presidente e a integridade da infraestrutura financeira da nação. A ideia de que uma força-tarefa de tal calibre seria mobilizada para um caso menor de um documento de memorando postado online é patentemente absurda. A desproporcionalidade da resposta trai a verdadeira natureza da operação. A confirmação veio mais de 3 anos depois, quando um tribunal federal considerou a invasão descuidada, ilegal e completamente injustificada, concedendo à SJG mais de 300 mil reais em danos e honorários advocatícios. O verdadeiro alvo, o BBS Illuminati. O verdadeiro alvo da operação não era um documento da Bell South, mas sim o próprio jogo que estava sendo desenvolvido. A prova irrefutável reside no nome do servidor de computador que os agentes apreenderam. O BBS da empresa chamava-se explicitamente Illuminati. Os agentes não estavam atrás de um jogo sobre o futuro cyberpunk. Eles estavam atrás de um jogo que expunha a conspiração dos Illuminati do presente. Eles confiscaram manuscritos de jogos, computadores e hardware, causando uma interrupção catastrófica nos negócios que quase levou a SJG à falência. A invasão não foi uma investigação, foi uma operação de supressão. Eles sabiam que Steve Jackson estava prestes a lançar. Eles viram os cartões em desenvolvimento, Terrorist Nuke, Epidemic, Combined Disasters e, crucialmente, Political Correctness, e entenderam que todo o seu manual de operações estava prestes a ser exposto ao público sob o disfarce de um jogo inofensivo. A reação exagerada e ilegal do governo serve como validação retroativa da precisão profética do jogo. Eles tentaram parar a divulgação da verdade
porque reconheceram seu próprio plano refletido naquelas cartas. 3. Anatomia de uma psyop. Uma exegese visual do cartão. Political correctness. Cada elemento do cartão. Political correctness. Foi projetado com uma precisão arrepiante para comunicar um aspecto específico da agenda globalista. A imagem não é uma sátira. É um diagrama. A cena. Execução pública e terror psicológico. Imagem central retrata uma execução pública por enforcamento. Este não é um castigo privado, mas um espetáculo projetado para aterrorizar a população e forçar a conformidade. As vítimas são 2 homens brancos, vestidos com trajes de negócios conservadores. Eles representam o establishment ocidental tradicional, a classe média e o sistema de valores judaico-cristão. O alvo primário da revolução cultural que está sendo travada. O galho de árvore no canto superior direito evoca imagens de frutos estranhos. Uma perversão deliberada da natureza e da ordem natural, simbolizando os resultados grotescos desta nova ideologia, os crimes. A transição para o crime de pensamento, os cartazes pendurados nos pescoços das vítimas revelam a natureza totalitária da agenda. Seus crimes não são atos de agressão física ou roubo, mas sim crimes de pensamento, fala e comportamento natural. Used insensitive pronoun. Usou o pronome insensível. Um crime de fala, punindo o não cumprimento de códigos de linguagem. Recém-inventados e arbitrários. Ate flesh of dead animals. Comeu carne de animais mortos. Um crime de comportamento natural, demonizando a dieta humana onívora que existiu por milênios. O slogan: o fim de jogo orwelliano abaixo da imagem. O slogan declara o objetivo final com uma clareza arrepiante. Good thoughts are now required. Bons pensamentos são agora exigidos. Esta frase vai além do controle da fala, o que você diz, e do comportamento, o que você faz. Ela anuncia a intenção de controlar a própria cognição, o que você tem permissão para pensar. É a essência do conceito de thought crime, crime de pensamento de George Orwell, a fase final de qualquer regime totalitário, onde a dissidência interna se torna impossível. A tabela a seguir serve como uma pedra de roseta, decodificando a correspondência direta entre cada elemento do cartão e as manifestações do mundo real da agenda da nova ordem mundial. Linguagem. Armada. Parte Mi. O crime de pensamento do pronome insensível. O cartão identificou corretamente o debate sobre pronomes como um campo de batalha-chave na guerra pela mente humana. Isso não é sobre educação ou respeito. É um caso clássico de fala compelida, compelled speech. Uma violação fundamental da liberdade de consciência. Da polidez à submissão psicológica, o ato de forçar um indivíduo a verbalizar uma afirmação que contradiz sua percepção da realidade. Por exemplo, afirmar que um homem biológico é ela. É uma técnica psicológica clássica para quebrar a resistência e afirmar o domínio. Quando o Estado ou uma instituição impõe tal fala, está violando o princípio fundamental de que nenhum oficial, alto ou baixo, pode prescrever o que será ortodoxo em política, nacionalismo, religião ou outras questões de opinião. A recusa em usar os pronomes preferidos de alguém pode causar ofensa, mas a ofensa por si só não remove a proteção da liberdade de expressão. Esta não é uma ameaça hipotética. O sistema legal está sendo ativamente usado para impor essa nova ortodoxia. Casos como o do professor Nicholas Merriweather, que foi punido por sua universidade pública por não usar os pronomes preferidos de um estudante, ilustram a batalha em andamento. O Estado está tentando ativamente fazer cumprir essa nova ortodoxia, exatamente como o cartão previu. O carrasco, cultura do cancelamento. O enforcamento retratado no cartão é o análogo de 1994 para a moderna cultura do cancelamento. Recusa em cumprir esses novos códigos de fala resulta em aniquilação social e profissional. Indivíduos perdem seus empregos, suas reputações e suas plataformas online. Esta execução pública e digital serve ao mesmo propósito da forca: impor a conformidade através do medo. A narrativa dominante agora enquadra o ato de usar o pronome errado, misgendering, não como um erro,
mas como um ato de violência ou assédio, justificando assim a resposta extrema e punitiva. O objetivo final da guerra dos pronomes é romper a conexão da humanidade com a realidade objetiva. O processo é simples, mas diabólico. Primeiro, a fala compelida força um indivíduo a declarar algo que ele acredita ser falso. A repetição deste ato corrói a confiança do indivíduo em sua própria percepção da realidade. Quando uma sociedade inteira abandona coletivamente a realidade objetiva em favor de narrativas socialmente impostas, ela perde sua âncora. Se a elite pode forçá-lo a negar a evidência de seus próprios olhos e afirmar uma falsidade biológica, ela obteve uma vitória crítica. Você cedeu sua soberania mental. Uma população que não consegue concordar sobre a realidade básica do sexo biológico é uma população que pode ser levada a acreditar em qualquer coisa, tornando-a infinitamente mais fácil de controlar. V. Sustento armado. Parte 2. A. Guerra contra a carne de animais mortos. A segunda vítima no cartão é executada pelo simples ato de comer carne. Em 1994, isso parecia uma hipérbole satírica. Hoje, é a agenda explícita das organizações não governamentais mais poderosas do mundo. A agenda do FEM-ONU e o controle de alimentos Fórum Econômico Mundial, FEM, e as Nações Unidas, ONU, estão promovendo implacavelmente uma mudança global para longe da pecuária tradicional, em direção a dietas baseadas em plantas e insetos. Eles usam a mudança climática como pretexto, alegando que a pecuária é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. Esta narrativa é amplificada por seus parceiros de mídia e aliados corporativos, que insistem que a demanda proteína de origem animal dobrará até 2050 e é insustentável. Isto não é sobre salvar o... Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha num universo bem peculiar, né? O jogo de cartas Illuminati New World Order, o INWO. Isso, lançado lá nos anos 90, entre 94 e 95, pela Steve Jackson Games. Exato. E a nossa conversa hoje parte de uma análise bem específica que não vê o jogo só como entretenimento ou sátira. Não mesmo. A fonte que a gente está usando interpreta o INW quase como um vazamento estratégico, talvez até profético. E o nosso foco aqui vai ser numa única carta, Political Correctness, o politicamente correto. Uma carta bem sugestiva. Com certeza. Então a nossa missão é descompactar o que essa análise específica diz sobre essa carta, imagem, texto, regras e como ela conecta tudo isso com supostas táticas de controle que a gente veria no mundo real. É um mergulho e tanto. Antes de focar na carta em si, tem um contexto que a fonte acha crucial, né? A invasão da Steve Jackson Games, a SJG, pelo Serviço Secreto Americano. Isso foi em 1990, antes do jogo sair. Sim, é um ponto que a análise bate bastante na tecla. A justificativa oficial foi sobre pirataria de dados, um caso de hacking na época. Mas a análise contesta isso, né? Contesta. O argumento é que o alvo real, na verdade, seria o próprio jogo INOW que estava sendo desenvolvido. E qual seria a evidência para isso, segundo eles? Eles apontam a apreensão do servidor BBS da empresa, era tipo um fórum online da época, né? E o nome desse servidor era Illuminati. Nossa, que coincidência, se for coincidência. Pois é. Para essa análise, isso não é coincidência. Vem a invasão como uma tentativa de suprimir o conteúdo do jogo, que eles consideram profético. Entendi. Faz sentido dentro da lógica da análise. Bom, então vamos para a carta Political Correctness. A imagem central. Como a análise a descreve? É descrita como uma cena de enforcamento público. Duas figuras, dois homens, que representariam o establishment tradicional ocidental. E eles têm cartazes pendurados, certo? Com os crimes deles. Exato. Um cartaz diz, usou o pronome insensível. O outro, comeu carne de animais mortos. Pesado. E qual a interpretação que a análise dá para essa imagem? A leitura é que simboliza a punição pública, o terror psicológico mesmo, para forçar a conformidade a uma nova norma. E os crimes em si, o pronome, a carne?
Seriam representações da criminalização de duas áreas-chave, sabe? Primeiro, o pensamento e a fala, com a questão dos pronomes. Segundo, o comportamento e até a dieta natural, com o exemplo de comer carne. É tipo suprimir o que foge da linha imposta. E tem um slogan embaixo da imagem, né? Good thoughts are now required. Bons pensamentos são agora exigidos. O que a análise diz sobre isso? Ah, essa frase é vista como crucial. Seria a meta final. O controle não só do que você faz ou fala, mas do que você pensa. Tipo o thought crime de Orwell que você mencionou antes. Exatamente. A análise conecta diretamente a isso. A ideia de que pensar errado já é uma ofensa. Não basta agir certo, tem que pensar certo. Uau! Então, a imagem e o slogan, segundo essa visão, apontam para um controle psicológico bem profundo. E a mecânica do jogo na carta, como ela entra nisso? A regra diz assim: aumenta o poder de todos os grupos liberais em 3. Todos os grupos conservadores com poder 0 ou 1 também se tornam criminosos. E a interpretação disse? A análise vê isso como quase um diagrama estratégico. Você fortalece um lado ideológico no jogo, os liberais, e ao mesmo tempo você não só enfraquece, mas você criminaliza a oposição, os conservadores mais fracos ali no jogo. Então transforma a discordância em crime, basicamente. Isso. Dentro da lógica do jogo, transforma a dissidência ideológica numa questão criminal. É um modelo, segundo a análise. E claro, a análise não fica só no jogo. Ela tenta ligar isso com coisas que a gente vê hoje. Começando pelo pronome insensível. A ligação feita é com os debates atuais sobre o que a fonte chama de fala compelida. Aquela ideia de obrigar as pessoas a usar certas linguagens. Mesmo que vá contra as convicções delas. Exato. E também ligam com a chamada cultura do cancelamento, que a análise interpreta como um mecanismo de punição por desvios dessa ortodoxia na fala. E o objetivo final disso, segundo eles? Seria quebrar a conexão das pessoas com a realidade objetiva, sabe? E impor uma nova linguagem que seria controlada. Entendi. E a outra acusação da carta, o comer carne de animais mortos? Qual a ponte que a análise faz? Aí eles apontam para iniciativas de órgãos como o Fórum Econômico Mundial, a ONU, promovendo dietas alternativas. Baseadas em plantas, insetos. Isso. Muitas vezes com a justificativa da sustentabilidade, da mudança climática, né? Que é um tema super presente hoje. Sem dúvida. Mas a interpretação dessa análise é que o objetivo por trás seria um controle maior do suprimento de comida e talvez até uma desconexão nossa com os ciclos naturais, com a alimentação tradicional. A análise chega a mencionar a origem desse termo politicamente correto? Menciona brevemente. Diz que o termo teria raízes no vocabulário marxista-leninista lá depois da Revolução Russa. Teria sido usado para garantir a adesão à linha do partido, no pensamento e na fala. Então eles veem o termo em si como uma ferramenta? Sim, descrevem como uma ferramenta de engenharia social, feita para moldar percepções e controlar o discurso. Ok, então para a gente amarrar tudo, essa análise específica que a gente explorou hoje vê a carta Political Correctness do NWO não como uma piada, mas como um esquema, talvez, de quase 30 anos atrás. Exato, um esquema detalhando táticas interligadas, controle da fala, da comida, do pensamento. Com o objetivo de dividir a sociedade, fortalecer certos grupos e marginalizar ou até criminalizar quem discorda. É isso? Precisamente. É fundamental reforçar que estamos relatando a interpretação que a fonte nos deu, né? Essa análise específica, ela coloca a carta quase como um manual de operações que vazou ou um aviso profético. Bem diferente de ver como só um jogo satírico. Muito diferente. E isso, claro, nos deixa com uma provocação final, né? Uma coisa para pensar, trazida por essa análise toda. Se essa leitura da carta como um plano estratégico tiver alguma ressonância para quem nos ouve, que forma poderia ter uma resposta, seja individual ou coletiva, que fosse além de só reconhecer esses padrões que a análise alega existirem? Uma ótima pergunta para deixar no ar. Como ir além do reconhecimento? Fica aí a reflexão. Você está preparado para destruir suas próprias ilusões?
No O Criador de Pensamentos, mergulhamos fundo em filosofia, estoicismo e conhecimento real, sem romantizar a ignorância. Aqui, a ignorância não é uma bênção, ela não se cria. Este é um canal para quem busca clareza mental, força emocional e pensamentos que atravessam séculos. Se você quer transformar sua forma de pensar, se inscreva agora e faça parte de uma comunidade que não foge da verdade. O Criador de Pensamentos, onde mente fraca não sobrevive e mente forte floresce.